Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, está começando o último episódio dessa temporada do Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua companhia durante todos esses episódios. E para encerrar essa temporada, ninguém melhor do que o Sr. Antônio Chavaglia, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa. Tudo bem, Sr. Antônio? Tudo bem. Obrigado pela presença, para trazer aqui para nós esse balanço de como foi o ano e o que está preparado aí para o ano que vem, né? Tivemos um ano aí de muitos desafios, né? Mas foi possível superar e agora é partir para a nova etapa, porque o ano também não foi muito, de uma maneira geral, muito bom, somente a safrinha. Agora vem o desafio da safra nova. A safra nova está com alguns problemas nas regiões como um todo, principalmente a soja precoce, as áreas mais baixas, chuva muito desigual, mas são desafios que volta e meia, um ano ou outro acontece isso. E para enfrentar esse desafio a gente precisa ter muita cautela em todos os sentidos. Porém, devemos enfrentar com otimismo, com responsabilidade e com pensamentos positivos. Tendo pensamento positivo, que Deus está acima de nós e pode fazer muita coisa para ajudar a sociedade brasileira. Pois Tem desafio também nessa área e o Brasil tem muito desafio ainda para 2024. São desafios que não dependem de nós, dependem de autoridades e das questões mundiais também. Mas eu acho que fácil nunca é enfrentar um desafio como esse. Mas a gente espera que, dentro do possível, Deus ilumine a todos, que tenha um ano realmente aí de muita paz, harmonia, junto com as famílias, junto com os amigos, já não só nossos cooperados, mas também a sociedade como um todo, nossos colaboradores, nossos clientes, nossos fornecedores, que possamos realmente juntos superar 2024 e ter realmente o prazer de continuar na agricultura, que sempre foi um desafio, sempre será um desafio, que a parte do produtor sempre faz com muito carinho e responsabilidade. E tem muita coisa que não depende de nós. Então, mas aquilo que nós sabemos fazer, que é cuidar, ter responsabilidade nas atividades, nós fazemos. Então, eu espero que todos continuem com as bênçãos divinas e que podamos superar mais um ano difícil que vem pela frente. Deus ilumine a todos e que a bênção divina caia em cada lar, em cada família, e que tudo possa ser um pouco mais leve para toda a sociedade. Seu Antônio, eu acho que foram palavras já excelentes para a gente conseguir já ter uma boa conversa aqui, para a gente poder alinhar um pouco mais sobre esses pontos. Eu acredito que, como o senhor falou, todo ano é um ano de desafio novo, de aprendizado. Para esse ano 2023 que passou, o senhor falou de alguns desafios que tivemos. O senhor acredita também que essa questão de ser um ano com muitas mudanças, não só climáticas, que está vindo uma nova fase climática, mas também de mercado, de novas exigências para exportação. Como que o produtor rural enfrentou isso durante 2023? Como que foi nesse aspecto? Ele enfrentou com muitos tomando prejuízo, né? Mas com esperança que teríamos um ano do plantio da soja com um clima um pouco mais favorável. Tinha previsão de El Niño forte, falava assim, alguns meteorologistas falavam que não ia ser tão forte e acabou sendo muito forte, atingindo vários estados do país, um lugar com muita chuva, outro lugar com pouca chuva. Então o desafio realmente está sendo muito grande, mas a gente lamenta realmente uma situação como essa e
esses desafios vão continuar. Esperamos que tenhamos mais um pouco de equilíbrio da agora para frente. Uma cautela muito grande com a safrinha, que muitos já passaram a janela e estão falando que a chuva até abril não será muito boa, infelizmente. Então, cada um analise a sua posição e não correr muito risco com a safrinha, porque essas regiões mais baixas, que plantou mais tarde, provavelmente a janela não vai ter janela para safrinha. Então, correu mais um risco de uma safra de safrinha de milho, pode ser que não tenha a conquista que ele queira ter e ficar ainda mais com maior prejuízo ainda daquilo que teve um pouco de resultado de soja, outros teve nada, e ficar ainda pior. Então eu só peço cautela, paciência, que às vezes para frente é possível recuperar. Se recuperar uma perca de um ano, às vezes gasta 3, 4 anos para recuperar. Então, as dificuldades vamos enfrentar, mas vamos... O tempo que eu tenho na agricultura, esses anos todos, eu enfrentei muitos desafios, certo? De anos difíceis, outros companheiros da minha idade, outros mais novos também enfrentaram. Então, se a gente tiver aí os pensamentos positivos e voltados, continuar animado, trabalhando, mesmo com toda essa tensão que ele teve econômica e financeira, a gente possa superar isso e dentro de um ano ou dois recuperar essas grandes percas que nós vamos ter aí, que deixará muitos produtores com certo desequilíbrio econômico-financeiro. Seu Antônio, enquanto para muitos setores essa virada de ano é um momento de dar uma relaxada, uma acalmada, para o agro é justamente o contrário, né? Está ali no meio de uma safra, um momento decisivo da safra. Então, esse momento de virada de ano para o cooperado, tanto pecuarista quanto agricultor, é de sentar, colocar o lápis no papel e fazer as contas para ver o que vai ser feito, né? As contas precisam só ser feitas, certo? Não só por agricultor, como pecuarista, que pouca chuva também afetar demais as pastagens. E os preços da arroba do boi não tem, e da vaca tá muito baixo, muito abaixo da referência mundial que eles falam, que é $60 a arroba do boi. Então a gente vê aí realmente que a pecuária está bastante afetada. Também já faz um ano que vem acontecendo isso. Então tira a liquidez todinha, a capacidade de investimento em reforma de pastagem. Então uma série de... A agricultura, de uma maneira geral, no Brasil inteiro, de uma maneira ou outra, está sendo atingida. Tem regiões um pouco menos e tem região muito mais afetada. Tem produtor que ainda já perdeu planta, fez replanta, não está muito boa. Até hoje existe pessoas ainda que não teve chuva suficiente para plantar, ainda estão tentando plantar. Então é um ano realmente doloroso, um final de ano doloroso para o setor como um todo, mas desafios são grandes e difíceis às vezes de recuperar, mas a gente tem que persistir. Com o cuidado necessário, certo? A gente arriscar menos, plantio em terras que não estão bem recuperadas, terras arenosas, terra de baixa altitude e principalmente terra arenosa de baixa altitude, que ainda fica pior, não ter massa suficiente para poder proteger o solo. Então essas preocupações o produtor está cansado de saber que precisa ter, mas é só para reforçar e pedir que a gente possa fazer alguma coisa e não precipitar em plantio. Nós tivemos muita gente que precipitou, choveu muito em setembro, e plantar soja precoce em setembro. E aí pegou todo esse veranico. Então a soja precoce, ela um ano vai mais ou menos, no outro ano ela não vai, mas anos de 100% produtivo da soja precoce, ela nunca foi boa.
Então, e pensar no plantio de soja como plantio de soja, não pensar para plantar soja pensando em safrinha. Isso é muito delicado, mas cada um sabe o que faz, tem experiência, mas cada ano que passa a gente vai criando experiências melhores. E os climas, ele não é de uma maneira só no Brasil, ele é muito diversificado, porque o Brasil é muito grande. Então, tudo isso a gente precisa fazer uma reflexão. Não adianta aumentar a lavoura violentamente, certo? Em aberturas diárias, com as condições que nós estamos de alguns anos para cá. Mas eu espero que todo mundo possa superar isso e termos um ano um pouco melhor o ano que vem, para depois, na próxima safra de soja, recuperar esses prejuízos com a luz divina. É até importante o senhor falar, seu Antônio, que nesse momento eu acredito que o cooperado, aliás, o produtor rural que é cooperado, ele percebe a força da cooperativa, né? Porque apesar de ser um ano difícil, a cooperativa tem atendido com assistência técnica, tem atendido com melhores preços. Como é que tem sido a força da Comigo para esse cenário desse jeito? A Comigo faz o possível para ajudar o produtor, né? Tanto na venda à vista como na venda a prazo, e sempre pede para fazer o seguro rural, certo? Naqueles que nós fornecemos insumos, principalmente nessas áreas de maior risco, área de baixa altitude, área mais arenosa, mas tem alguns que não fazem, certo? Então vai ficar com 100% de prejuízo. Isso é lamentável. E eu acho que está na abertura de áreas novas, eu acho que tem que dar um basta por enquanto, seja terra própria ou ser arrendada. É impossível você investir num arrendamento de terra hoje para fazer abertura de área. É muito cara, demora, quando corre bem, demora 5 anos para te devolver o que você investiu ali. Então vamos repensar um pouco a questão de expansão de área em terras que não muito adequadas e apropriadas para plantio de soja. Que soja, ela é muito sensível ao calor, principalmente altas temperaturas nessas terras mais arenosas. O senhor falando em investimento, até a própria Comigo continuou seu plano de investimento, de expansão, mas esse ano também abrimos 2 novas lojas, mas o planejamento é de cautela também, né? Nós estamos cessando os investimentos, né, por cautela, estamos terminando o armazém lá em Mineiros, terminar a loja em Paraúna e vamos dar uma parada. Projetos tem. Mas a gente não pode pôr em risco tudo que existe ainda. Então a gente vai ficar com muita cautela, esperar, ver como é que vai ser próximo ano, para depois a gente ver. A gente sabe que tem outras regiões que tem necessidade de fazer armazém, melhorar estruturas, mas a parte de automação, essas coisas, tudo, reforma de máquina de secadores, tudo isso, o Comigo vai continuar investindo isso para melhorar a sua eficiência. Estamos reflorestando mais, que as áreas reflorestadas não dá para atender a demanda dos secadores e da indústria. Então a gente vai ter que reflorestar mais. Vamos terminar até o final do ano que vem de reflorestar as áreas que já foram compras e depois a gente vai voltar a analisar, certo? Porque o dinheiro está muito caro para fazer investimento a longo prazo. E também no dia a dia, né? No custeio do dia a dia, o dinheiro está muito caro. Uhum. Então eu acho que qualquer investimento que vai fazer precisa ser bem pensado, bem analisado, porque para não atrapalhar as atividades para frente, e um ano de pouca liquidez, é muito difícil pagar investimento. É essa responsabilidade, inclusive, que garante a solidez da Comigo, né, Sr. Antônio? Esse ano fomos considerados a maior empresa do agro e em relação, por exemplo, às metas, a gente conseguiu manter as metas, os resultados positivos? Como é que está a previsão do senhor para isso? As metas de recebimento, de vendas, de tudo, de insumos, atingimos.
Só que o faturamento vai ser menor, porque os preços declinaram da soja, dos insumos. Questão de mercado, né? Então, o ano passado foi 15 bilhões e 500 em 22. Esse ano agora deve ser uns 13 e pouco, certo? Para o ano que vem, a gente está planejando ainda, se os produtos continuarem nessas faixas de preço, um faturamento ainda menor. E agora com essa queda de safra aí que nós vamos ter, a gente não dá nem para imaginar. Então a gente fez um planejamento para o ano que vem, onde os resultados serão menores, certo? E o faturamento pode ser igual ou menor desse ano pelo esse fator recebimento de grãos. Então, tudo isso a gente faz com muita antecedência, de custos, despesas, fazendo o possível para as despesas estabilizar, mas tem custos que não tem jeito de estabilizar, acaba subindo um pouco todo ano. A gente gostaria de ficar num patamar de custo razoável, até que os custos da cooperativa são bem razoáveis, porque os armazéns são tudo grandes. Agora, tem muitos lugares aí que os armazéns são pequenos, então o custo é muito, quase, lá no Paraná o custo quase é o dobro da Comigo para poder fazer recebimento de grão. A gente tem todos esses fatores que a Comigo procurou fazer, melhorar a sua estrutura antiga toda, secadores novos, melhoria de aeração, termometria, para poder conservar os grãos. Então foram muitos investimentos. Então a gente agora está num patamar de continuar zelando, fazendo esses investimentos. Ainda temos que transformar as fornalhas de secadores para cavaco de eucalipto. Então tem muita coisa aí para fazendo nesses próximos anos que a gente não pode parar de investir, nem sucatear os investimentos já existem. Nossos armazéns mesmo feitos em 1980, então são novos, secadores novos, estamos trabalhando com eficiência muito grande. Então tudo na cooperativa tem que ter muito bem zelado para não deteriorar, porque aquilo que você não zela deteriora. E usar bem usado, com bastante aproveitamento. Então a equipe está bem treinada, com muita responsabilidade, a equipe pega junto, empolgada com o que faz dentro da cooperativa. Então isso é bom. Se você trabalhar com a equipe descoordenada, nunca chega no final de um bom resultado e satisfação pessoal das pessoas. A nossa equipe está unida, com muita responsabilidade para o que possa acontecer esse ano, certo? Então a gente está com pensamentos ainda firmes e positivos que podemos superar esses desafios nos próximos anos. Já encaminhando para o final da nossa conversa, senhor Antônio, eu ouvi alguns especialistas dizendo que o agricultor, o pecuarista passa por anos muito positivos e agora volta para uma fase que tende a ser mais dificultosa e é o momento onde quem já tem a experiência, quem tem força de trabalhar, vai demonstrar o seu valor. E é isso que está acontecendo comigo, né? A gente sabe que agora vai ser uma fase mais difícil, mas os planejamentos de expansão, de investimento contínuo, esses vão continuar acontecendo. Como é que já está planejado isso? Tem novas lojas para vir? Como é que está? O planejamento de qualquer atividade ele é fundamental. O planejamento econômico, financeiro, de estratégias, tem que estar tudo demonstrado e toda a família que trabalha junto conhecer e saber que tem hora que pode retirar um pouco mais de recurso da lavoura e tem hora que não pode tirar nada, só para manter. Então isso aí é qualquer empresa, se gastar mais do que ganha, ela quebra. Certo? Então isso não importa, qualquer atividade é assim. Então as pessoas precisam realmente, cada dia estar mais organizadas na parte econômica, contábil, financeira, para poder saber o que está por vir. Certo? E ainda tem pessoas que não fazem essas contas ainda e acha que vai colher tanto e mesmo antes de plantar, às vezes vende produtos
demais, e o produto tem que ser vendido, então você precisa ter cuidado com isso. Depois da lavoura salva, você pode vender para pagar os insumos, para ficar travado, mas o resto precisa de cautela para ir vendendo devagar. Então são todos fatores que o produtor conhece, sabe, e às vezes esquece, tem hora, certo? Mas cada dia, nesse momento que nós estamos atravessando, mais organizado é necessário ficar para poder as coisas não ficar mais difíceis para o futuro. Tá certo, seu Antônio. Eu acho que foi um excelente tira-tema para os cooperados, para quem está ouvindo, ter essas recomendações da cooperativa, saber um pouco de como que está a percepção de vocês, a avaliação do que está por vir. Então eu queria que o senhor deixasse agora a consideração final, o recado final para quem está ouvindo a gente, de que o senhor espera para 2024. Eu espero, eu nunca sou uma pessoa que desanimo na primeira martelada, certo? Eu sempre acho que é possível de recuperar, obstáculos existem para ser superado, se não houvesse obstáculos, às vezes até as pessoas desistiam de trabalhar, então a pessoa sente bem quando tem um obstáculo econômico, financeiro, seja qual for, de superar aquele obstáculo. Para fazer isso precisa ter otimismo. Eu sei que tem hora que não é fácil, certo? Eu estou sentindo um mal-estar muito grande de ver diversos amigos produtores aí perdendo a lavoura. Isso é um baque muito forte, mas nem sempre é possível a gente falar do produtor o que é certo, o que é errado fazer nessa hora difícil que ele está se perdendo a lavoura aí, que não tem salvação mais. Então é até difícil, às vezes eu vejo eu falando assim, mas eu já passei por essas épocas, outras pessoas já passaram, certo? Então, mas eu acho que com fé, esperança e a luz divina, pensar que sempre Deus pode fazer alguma coisa por nós, dar as bênçãos. Então, lembrar desse pensamento positivo em todas as horas, nas horas fáceis, principalmente nas horas difíceis, porque sempre dá um alívio muito grande a gente ter esse pensamento positivo, senão destrói muitas vezes mais rápido até a própria pessoa. Então, vamos pensar que é possível a gente recuperar a médio e longo prazo esses desafios que nós estamos enfrentando e esses prejuízos que vão ser realizados durante essa colheita. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos os senhores e senhoras e a sociedade como um todo. Tá certo, seu Antônio. Amém. Obrigado pela participação. E esse foi o senhor Antônio Chavaglia, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Comigo, encerrando essa temporada, a terceira temporada do nosso Comigo Cast. A gente volta no ano que vem, então fique ligado nas nossas redes sociais. Tem toda uma programação agora de dias de campo, reuniões de balanço, Assembleia Geral Ordinária. Fique ligado, tem Tecnoshow também. Então acesse sempre comigo.coop.br ou nossas redes sociais, @Cooperativa Comigo. Tenham todos um excelente 2024. Até lá. Tchau.